Boa noite, igreja. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 138. Salmo 138 nos diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. Da ira dos meus inimigos estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, que reunidos em teu nome, para celebrar a ti, Senhor, estamos nos nossos lares, ó Senhor, em família. Talvez alguém nesse momento esteja só, mas, ó Deus, a tua presença é poderosa, Senhor, entre nós. Nós te agradecemos, porque tu és onipresente, estás em todos os lugares. Em cada coração tu fazes morada, Senhor. Os céus não podem lhe conter, ó Deus, mas o Senhor está com o contrito, com o humilde, com o abatido, Senhor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por tão grande honra de fazer-nos templos do Espírito Santo, cada homem, cada mulher, regenerado por ti, Senhor, transformado pela tua graça. Louvado seja o teu nome nesta noite, Senhor. Engrandecido seja o teu nome. Vamos louvar o nosso Deus nessa noite. Quero te convidar, junto com a sua família, a exaltarmos ao Senhor. Engrandecemos o seu nome. Te adoramos, Pai. Te engrandecemos, Jesus. E somente ao teu nome damos glória. Vamos juntos. Ele exaltado. Ele exaltado. Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre. Exaltado o seu nome. Louvarei. Diga, Deus, Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós vamos te agradecer, Senhor, mais uma vez declarar. Ele exaltado, declare. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Diga, eu louvarei. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Senhor. Exalte ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador do céu e da terra, aquele que mantém esse planeta, aquele que sustenta o universo pela tua mão poderosa. Louve a Deus, porque Ele é fiel, porque Ele é bom e porque a sua graça dura para sempre. Glória a ti, Jesus. Nós te louvamos, nós exaltamos o teu santo nome, Senhor. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos, consagramos as nossas vidas a ti, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que teu Espírito Santo possa moldar o caráter de Cristo em cada um de nós. Ó Senhor, que sejamos santos como tu és santo. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, que sejamos santos como tu és santo, Senhor. Que as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, ó Deus, tudo que somos, tudo que fazemos, ó Deus, no nosso dia a dia, desde o levantar até o adormecer, ó Deus, que sejamos homens e mulheres, famílias consagradas a ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Rei dos reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser. Suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser. E neles há toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei
você estiver acompanhado de alguém, dê a mão a essa pessoa, coloque a mão sobre o ombro dela. Vamos juntos orar uns pelos outros. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, em Teu nome, aqui reunido, ó Deus, com o Alex e com a Kelly, Senhor, eu peço que a Tua mão esteja estendida sobre cada um deles, sobre os seus lares, sobre as suas famílias, Senhor. Eu oro pela vida desses meus irmãos, representando a Tua igreja aqui, Senhor, reunida, ó Deus. Peço que a Tua graça seja sobre cada um, sobre cada uma, Senhor, sobre cada criança, sobre cada adolescente, cada jovem, cada irmão, irmã, cada idoso, cada idosa, Senhor, da nossa igreja. Que a Tua mão esteja estendida sobre cada família, Senhor, que nesse momento está reunida em Teu nome, ó Deus. Que a Tua graça sustente, fortaleça, ó Deus. Que Teu Espírito Santo enche os corações. Nos fortaleça, Senhor, nesses dias, ó Pai, para que possamos viver, ainda que separados uns dos outros como igreja, Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, eu uno meu coração ao coração de cada um desses irmãos e irmãs, Senhor Deus. Ó Espírito Santo, visita a Tua igreja nesse momento. Enche cada uma, Senhor, com Teu Espírito Santo, ó Deus. Transborda em nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche os nossos lábios, Senhor, de louvores a Ti. Ó Espírito de todas as consolações, enxuga as lágrimas, Senhor. Conforta os corações, ó Deus. Cura os enfermos, Senhor. Transforma vidas em nossos lares, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, que nesses dias, ó Senhor, esses cultos que realizamos aqui possam ter um alcance maior, ó Pai, nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias, entre os nossos vizinhos e parentes, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu Te louvo pela Tua obra que ainda continua, Senhor. Ó Senhor, eu ouço testemunhos de pessoas que estão se rendendo a Ti. Ó Jesus, a Tua palavra tem alcançado lares inimagináveis, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos em nossas casas, mas o Teu Espírito está livre para agir, Senhor. Ó Espírito Santo, enche cada coração, cada casa nesta hora. Transforma, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Glória, glória, glória ao nome de Jesus. Nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. Bom, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, nós vamos ler os versículos 38 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 41, nos diz assim a palavra do Senhor. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós
está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade: quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Vamos orar. Deus eterno e todo-poderoso, nesta noite nós pedimos que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, usar a minha vida, Senhor, para ministrar a Tua palavra, segundo Jesus Cristo e o Evangelho. Ó Deus Todo-Poderoso, nós pedimos que ao final dessa mensagem possamos perceber as armadilhas que nós mesmos armamos por causa do orgulho, da vanglória e da arrogância ainda remanescente em nossos corações. Deus eterno, dá-nos um coração igual ao Teu, humilde e servo, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, no livro Ego Transformado, esse livro aqui que eu estive lendo ao longo dessa semana, o pastor Timothy Keller afirma que a causa da divisão, dos desentendimentos, da falta de paz no mundo e das inimizades entre as pessoas é o orgulho e a vanglória. Todos esses males, desentendimentos, falta de paz e inimizades são frutos do pecado. Na verdade, o pecado cometido por Adão e Eva lá no Éden e transmitido a todos nós, a toda a humanidade, foi o orgulho e a vanglória. O diabo, ele induziu a humanidade a pensar que poderia viver de forma independente de Deus e mesmo assim não sofrer as consequências desse ato de rebelião. E mais do que isso, o diabo nos levou a crer que nós poderíamos ser como Deus. Usando uma imagem e uma linguagem popular, o diabo ele encheu a bola de Adão e Eva, mas encheu com nada, com vento, com algo vazio, mentiroso e maligno. O pastor Timothy Keller diz que o orgulho é retratado na Bíblia como um órgão superinflado, inchado, distendido além do seu tamanho normal. E daí então, por estar cheio de nada, o ego ele é oco. É como um gigantesco espaço vazio. Por estar inchado, o ego é dolorido. Ele está continuamente ferido. Por se esforçar para se manter inflado, o ego é muito atarefado, vive sobrecarregado e está sempre insatisfeito. E por estar distendido, além do tamanho normal, o ego é frágil e está pronto a romper-se. Vazio, ferido, insatisfeito, frágil. São as palavras que descrevem o que cada um de nós é por natureza. São as palavras que descrevem o ego à luz da Bíblia. É por isso que o ego vive buscando um senso de valor pessoal, um propósito grande o bastante para dar sentido à nossa vida. O ego busca algo além de Deus, algo que preencha o vazio deixado por Deus. Mas há tanto espaço lá dentro, que qualquer coisa que a gente coloque lá, fica chacoalhando. Outra consequência é que o ego vive chamando atenção para si. Todos os dias, fazendo com que a gente avalie o tempo todo quem nós somos, o que a gente faz, como que os outros nos veem e como nós somos tratados. Daí a pessoa diz, os meus sentimentos foram feridos, quando na verdade é esse ego inchado e machucado que dói. O ego nunca está feliz, nunca está satisfeito, nunca. E daí, o ego vive tentando preencher o vazio e lidar com esse desconforto do seu inchaço, e ele faz isso se comparando com os outros. E faz isso o tempo todo.
É por isso que o ego é muito atarefado, vive buscando ter mais daquilo que os outros têm. E não é por necessidade, mas é por orgulho, por vanglória, por arrogância. E aí a gente conclui que o ego, que o orgulho é o prazer de se sentir melhor que os outros. O orgulho é o prazer de se sentir melhor que os outros. Não basta ter só o que é bom. Não basta aquilo que é objeto do desejo de todo mundo. O negócio é ter mais do que qualquer um outro. Mais realizações, conquistar mais coisas, ter mais experiências, fazer mais viagens, participar de mais eventos, parecer mais inteligente, mais capaz, mais forte. E vejam, até parecer mais sofrido. Alguém que superou mais os obstáculos na vida. Ter mais dinheiro, mais posse, mais amantes. Enfim, mais de qualquer coisa. Seja lá o que for. A minha filha, certa vez, comentou comigo sobre uma jovem empresária dos Estados Unidos, que aos 21 anos tinha comprado a sua 5ª mansão na Califórnia, em Beverly Hills, por 13.400.000 dólares. E a primeira mansão ela comprou quando tinha 18 anos de idade. Daí eu disse à minha filha, bom, se já é difícil ocupar todos os espaços de uma só mansão, com 11 banheiros, imagine ter 5 para morar. E aí eu também disse para ela, olha, essa moça deve ter um vazio enorme, que nem mesmo 4 mansões milionárias conseguiram preencher. E eu acho que essa 5ª também não vai dar conta de todo esse vazio que há no coração dessa moça. Vejam que, por fim, assim como um balão, uma bexiga de aniversário, que alguém sopra demais e está muito cheia a ponto de arrebentar, o ego, que é vazio, dolorido e atarefado, também é frágil, é sensível demais. Todo ser humano é por natureza assim, vazio, dolorido, atarefado e sensível demais. Mas há quem tente domesticar o ego pelo esforço próprio ou pela vigilância constante de si mesmo. Ou então tente compensar os males do ego e faz isso aumentando a sua autoestima ou também desprezando a opinião de todo mundo. Só que esse comportamento moral ali, treinado sob constante vigilância, é incapaz de transformar um coração cheio de medo, de orgulho e de sede de poder. Meus irmãos e minhas irmãs, somente corações transformados pela graça de Deus podem demonstrar no dia a dia as virtudes de um ego transformado. Somente corações transformados pela graça de Deus mostram as virtudes de um ego transformado. E essas virtudes, elas são tratadas por Jesus na sequência de ensinos do programa de discipulado que ele ministrou aos seus 12 apóstolos. Tudo começou depois que Jesus desceu o Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Enquanto esses 3 discípulos estavam lá no alto do monte, contemplando Jesus transfigurado, com o seu rosto brilhando como o sol e as suas vestes brancas como a luz, ao pé daquele monte estavam os outros 9 discípulos discutindo com os mestres da religião judaica. Tudo porque esses discípulos não tinham sido capazes de expulsar um demônio que possuía um menino, um garoto. Os discípulos tinham agido de uma forma orgulhosa, confiando no poder que lhes tinha sido dado por Jesus e não em Jesus, que tem todo o poder. Eles já tinham recebido autoridade antes para repreender todos os demônios. E eu destaco que eles tinham recebido autoridade para repreender todos, e não uma casta, uma classe de demônios, mas todos os demônios. Só que agora,
Eles tinham sido incapazes de expulsar o demônio que atormentava a esse menino. Tudo porque eles foram incrédulos, porque eles desprezaram a oração, porque eles agiram sem depender de Deus, porque eles confiaram em si mesmos. E fazendo isso, eles deram oportunidade para que os mestres religiosos tivessem em suas mãos críticas aqueles que viviam buscando motivos para difamar a Jesus. Jesus expulsa o demônio daquele menino e sai dali com os seus discípulos, dando início então a esse programa de discipulado. Ao longo do caminho, Jesus falou aos seus 12 discípulos que ele seria entregue nas mãos dos homens, seria morto e 3 dias depois ele ressuscitaria. Não entendendo o que Jesus dizia e demonstrando assim uma total falta de sensibilidade com a paixão de Cristo, os discípulos vieram pelo caminho discutindo quem era o maior deles. Jesus então passou a dar a eles uma lição sobre a humildade essa que é a marca daqueles que fazem parte do reino de Deus. E Jesus fez isso dizendo: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus afirmou: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Em seguida, ele pegou uma criança em seu colo e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Vejam que essa lição era muito, muito importante, tanto que Jesus garantiu que se eles não fossem humildes, jamais entrariam no reino dos céus. E se eles quisessem ser os maiores no reino dos céus, então eles tinham de ser servos de todos. Mas isso só seria possível quando eles fossem capazes, quando eles entendessem o significado do Evangelho e da cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, a cruz é o único remédio eficaz contra o orgulho, a vanglória e a arrogância, porque só o Evangelho transforma corações. A cruz é o único remédio eficaz contra o orgulho, a vanglória e a arrogância, porque só o Evangelho transforma corações. Agora, será que os discípulos aprenderam a lição? Bom, pelo menos essa lição serviu para a autoconfrontação deles. O que Jesus disse ficou, assim, martelando na cabeça deles. Tanto é que, como a gente leu, no versículo 38, não demorou muito para João comentar que eles tinham impedido que um homem continuasse expulsando demônios em nome de Jesus, só porque o sujeito não era um dos 12. E vejam só que coisa mais curiosa. Dias antes, eles tinham sido incapazes de expulsar o demônio de um menino. Daí então, depois de terem sido advertidos sobre o orgulho, sobre a vanglória, eles dão de cara com o sujeito fazendo com maestria, com excelência, aquilo que eles tinham sido incapazes de fazer. Se isso não foi o que alguns chamam de uma jesuscidência, eu não sei o que foi. A ação providencial de Deus jogou os 12 diante de uma prova sobre o que eles tinham acabado de ouvir sobre a humildade. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não perde tempo. Saiba disso, Deus não perde tempo. A gente ouve um ensino, uma pregação, uma lição na escola bíblica, e logo Deus nos confronta com aquilo que a gente ouviu. Às vezes, nós somos desafiados logo ao fim de uma pregação a colocar em prática o que a gente ouviu. Por exemplo, nas 2 semanas anteriores, a gente ouviu sobre esse programa de discipulado de Jesus. Primeiro, a gente ouviu que o discipulado envolve 2 crentes
que decidem compartilhar a palavra de Deus e a oração um com o outro. Esses irmãos, essas irmãs, buscam aplicar o Evangelho às questões comuns da vida, se aconselham mutuamente, na dependência do Espírito Santo e na expectativa de ter em suas vidas o caráter de Cristo formado. A gente viu que isso exige um zelo pela piedade pessoal. Ainda que a gente esteja certo de que a nossa limitação e a nossa luta contra o pecado são constantes. E aí eu lhe pergunto, ao final daquela pregação, você pensou seriamente se poderia recomendar o seu estilo de vida a alguém? Você pensou seriamente se, apesar das suas limitações, das suas lutas contra o pecado, você poderia dizer que tem buscado viver de modo que espera ver crescer em sua vida as virtudes do fruto do Espírito Santo? Agora vejam que a gente também ouviu que o discipulado não faz discriminação de ninguém. Todo discípulo, todo crente é chamado a compartilhar a palavra de Deus e a orar com alguém. Nós devemos ser servos de todos, precisamos cuidar uns dos outros, porque todos somos como crianças diante de Cristo, dependentes dele e uns dos outros. E então eu lhe pergunto, ao final da pregação passada, você ligou, você escreveu, você mandou uma mensagem de voz para alguém? Você mandou uma mensagem dizendo, olha só meu irmão, ou veja bem minha irmã, eu quero lhe dizer que eu sou seu criado. Eu quero te dizer que eu sou sua criada. Quero dizer que estou à sua disposição para servir você, assim como Cristo nos ordenou a sermos servos de todos. Você fez isso? Bom, meu irmão, minha irmã, se você não fez essas coisas, então eu quero incentivar você a não deixar isso para depois. Considere essas ações e ao final dessa pregação, se dispõe a servir e a compartilhar a palavra de Deus e as suas orações com alguém. Bom, mas voltando, aqui os discípulos, eles estão diante de uma prova sobre a lição de humildade que eles tiveram. Eles tinham se deixado levar pelo orgulho, pela vanglória pessoal dentro do grupo, quando discutiram entre si quem era o maior deles. Foi aquela coisa do ego inflado, distendido, que no esforço por preencher o vazio, vive se comparando com outras pessoas, sempre atarefado em se sentir melhor do que os outros. Agora foi a arrogância que dominou o coração deles na relação fora do grupo. O orgulho, a vanglória e a arrogância provocou disputas internas e externas ao grupo dos 12. Vejam que, tendo sido ensinados que quem quisesse ser o primeiro entre eles deveria ser o último e servo de todos, deveria ser tão humilde como uma criança, foi só alguém de fora se mostrar muito melhor do que eles, para que a arrogância colocasse as suas garras para fora e abrisse a sua boca cheia de dentes para devorar cada um dos 12. Eles impediram que um homem que expulsava demônios, e eu quero destacar o plural, expulsava demônios, em nome de Jesus, e eu quero enfatizar a associação desse homem com Cristo, eles impediram um homem que expulsava demônios em nome de Jesus a continuar fazendo isso só porque o sujeito não era um deles. O homem não era um dos 12, mesmo sendo ele um dos de Cristo, mesmo ele agindo em nome de Jesus. Quer dizer, foi mais ou menos assim. O sujeito não fazia parte da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. O cara não era calvinista,
não era pentecostal, não era credo batista, não era milenista. Como é que podia fazer um negócio desse, gente? Tudo bem, Jesus, a gente entendeu que entre nós não pode ter esse negócio de, olha só, eu sou melhor que você, tá bom? Mas, mestre, quem é esse cara? Ele não é um de nós, ele não faz parte da nossa igreja. Quem deu autoridade para ele fazer isso? Ele é um Zé Ninguém. Não pode acontecer um negócio desse. E lá nos corações, no coração de cada um deles, a arrogância dizia: como é possível esse sujeito ser capaz de fazer o que a gente não consegue fazer? Isso é um esculacho. A gente não pode deixar as coisas por isso mesmo. É o seguinte, já que a gente não consegue fazer o que ele faz, vamos impedir esse cara de continuar tirando essa onda com a gente. Mas Jesus disse, versículo 39, não impeçam ninguém que faça um milagre em meu nome, pode falar mal de mim logo em seguida. Então vejam que Jesus coloca as coisas debaixo da devida perspectiva. Era Jesus quem importava e não os 12. Era o nome de Jesus que estava em jogo e não os 12. E vocês querem saber de uma coisa? Esse cara estava trazendo mais glória ao nome de Jesus do que os 12. Eles que tinham recentemente tido uma atitude incrédula e agora se mostravam tão arrogantes. Então, Jesus lhes disse, versículo de número 40, pois quem não é contra nós, está a nosso favor. E com isso Jesus deixou claro que aprovava o homem e o que ele fazia. Jesus deixou claro que apesar do homem não fazer parte dos 12, em nada isso o diferenciava deles. E Jesus também deixou claro que o que importa mesmo não era a ação do homem em favor, o importante mesmo era a ação do homem em favor do reino de Deus e contra as trevas. Jesus aprovou o que o homem fazia. Jesus disse que apesar dele não fazer parte dos 12, em nada isso o diferenciava deles. E Jesus também deixou claro que o importante mesmo era a ação do homem em favor do reino de Deus e contra as trevas. Os 12 não deveriam repreender o homem porque ele atuava não em contrário, mas a favor, na mesma causa e na mesma missão dos 12. Esse homem, ele estava ombreado com os 12. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma máxima que serve bem ao que Jesus disse aqui e que deve orientar a nossa relação com outros cristãos. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Mas antes de falar sobre isso, é bom a gente entender direitinho o que Jesus não quis dizer aqui. Vejam que Jesus assegurou que o homem era um fiel discípulo. Mas vejam que nós não somos Jesus. E eu digo isso porque nós precisamos lembrar o que Jesus disse em outra ocasião, como está registrado no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7. Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ouça, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres?
E Jesus completa: então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O homem repreendido pelos 12 foi aprovado e recebido por Jesus como um verdadeiro discípulo. Mas a gente não deve esquecer que há quem expulse demônios, realize milagres em nome de Jesus, mas que no fim será reprovado e rejeitado por Jesus. Há quem diga fazer coisas em nome de Jesus, mas não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Na verdade, nunca foi um verdadeiro discípulo de Jesus. É bom a gente se lembrar também daquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 1. Paulo estava preso e escreveu o seguinte à igreja dos Filipenses: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Paulo estava preso e alguns se valeram disso para o difamar diante das suas congregações. Eles pregavam a Cristo, eles anunciavam o verdadeiro evangelho, mas eles não perdiam a oportunidade de fazer comentários desonrosos pelo fato de Paulo estar preso. Mas Paulo era um homem que tinha o ego transformado. Por isso ele pouco se importava em ser difamado, em ser desonrado. Para ele, o que importava mesmo era se o evangelho estava sendo pregado, mesmo que por motivos infames. E também, meus irmãos e minhas irmãs, se for o caso, seja por Deus, seja pelos demônios, os falsos discípulos podem ser desmascarados. No livro de Atos, nós lemos sobre uns judeus exorcistas que tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demônios. E eles diziam: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Eles fizeram isso até o dia em que o demônio que possuía um homem disse: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E aí o endemoniado agarrou aqueles exorcistas, os espancou com tamanha violência que eles fugiram nus e feridos. Mas vejam que mesmo assim, o nome do Senhor Jesus foi engrandecido, porque isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam naquela região, e todos eles foram tomados de um santo temor. Muitos creram, se arrependeram de suas más obras, queimaram seus livros de ocultismo em público, e a palavra do Senhor muito se difundiu e se fortaleceu. Você pode ler isso em Atos, capítulo 19. E vejam também, o mesmo apóstolo João, que impediu o homem de expulsar demônios em nome de Jesus, mais tarde escreveu que os testes para a legitimidade do ministério de uma pessoa eram a verdadeira doutrina e os verdadeiros frutos. Na primeira e na segunda carta de João, ele mostra que os testes para a legitimidade do ministério de uma pessoa são a verdadeira doutrina e os verdadeiros frutos. Então, se alguém prega a Cristo conforme o ensino dos apóstolos, anda como Cristo andou, não vive na prática do pecado conforme esse mundo, e demonstra que ama seus irmãos na prática, tal pessoa é um verdadeiro discípulo de Cristo e deve ser assim recebido por nós.
Jesus assegurou que o homem repreendido por João nessa ocasião teria passado nesses dois testes da doutrina e também dos frutos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é a verdadeira máxima que diz: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; em todas as coisas, caridade. Nós devemos nos relacionar com outros que servem a Deus, ainda que de uma maneira diferente da nossa, em aspectos que são secundários, aspectos não essenciais ao Evangelho de Cristo. A linha que nunca deve ser ultrapassada em nome do relacionamento entre nós e outros é aquela das verdades essenciais da Palavra de Deus. Vejam que aqueles que têm experiência no campo missionário, em países que impõem restrições ao Evangelho, dizem que lá o que menos importa é se você é pentecostal ou não, se você batiza por imersão ou se derrama um pouco de água na cabeça do novo convertido, se você usa ou não gravata ou colarinho clerical para pregar, se você acredita ou não que Jesus reinará por 1000 anos nesse planeta antes do juízo final, isso pouco importa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos perceber que nós não somos o último biscoito do pacote na ação missional nesse mundo. Nós precisamos entender que há o que aprender com outros irmãos e irmãs em Cristo de outras tradições evangélicas. Mas o que a gente não deve fazer é questionar aqueles que fazem coisas que servem ao reino de Deus, enquanto nós não fazemos nada nas mesmas áreas. O homem repreendido tinha fé em Jesus e expulsava demônios, enquanto que os 12 foram incapazes de expulsar um demônio poucos dias antes, porque agiram com incredulidade. Há irmãos em Cristo realizando coisas que estão fora, totalmente fora do nosso radar, e com quem nós temos ou aprender ou formar parcerias com esses ministérios. Gente que auxilia viciados em drogas, que trabalha com a recepção e encaminhamento de ex-presidiários, o tratamento de menores infratores, o auxílio a comunidades miseráveis e moradores de rua, gente que trabalha com reforço escolar para crianças, adolescentes e jovens que não têm condições financeiras, gente que trabalha com aconselhamento de pessoas traumatizadas da comunidade ao redor, com a recepção de pessoas com problemas cognitivos, o auxílio a portadores de deficiências físicas. E com esses, ou nós aprendemos, ou nós formamos parcerias de trabalho no ministério. Bom, mas vejam como Jesus concluiu seu ensino, versículo 41. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. O que Jesus quis dizer com isso? Vejam que ele novamente destaca as ações em nome dele. Daí, tanto quem dá, quanto quem recebe um copo de água, são pessoas que agem em nome de Cristo e que pertencem a Cristo. Então, não há dúvidas que Jesus está aqui tratando sobre a parceria entre crentes no serviço do reino de Deus, no cumprimento da missão nesse mundo. Só que Jesus tem em vista aqui alguém que é muito simples, ao ponto de só ter a oferecer um copo de água a outro, como os 12 apóstolos. Naqueles tempos, só ter um copo de água a dar a um hóspede identificava a condição de alguém em extrema pobreza. Então Jesus ele está colocando aqui em contraste um crente desprovido de dons extraordinários diante dos apóstolos, para mostrar que mesmo esse crente tem o que servir a alguém como os 12,
E eles não poderiam, de forma alguma, rejeitar a humilde contribuição desse crente. Meus irmãos e minhas irmãs, não é só quem expulsa demônios no nome de Jesus que está a nosso favor e não contra nós. Mesmo quem só pode fazer um ato singelo, como dar um copo de água em nome de Jesus, também está a nosso favor e não contra nós. E isso nos ensina, como igreja missional e discipuladora, que os atos mais simples, mais singelos, aqueles considerados menos importantes em favor da missão, têm tão grande valor aos olhos de Deus, quanto os atos extraordinários. Vejam, não é só o que o pastor Marcos faz aqui ao pregar, não é só o que os músicos fazem quando conduzem a congregação nos cânticos, não é só o que os professores fazem ao ensinar na escola bíblica, não é só o que esses irmãos e irmãs fazem que vale no serviço a Deus e a todos os outros. E isso ensina para a gente que certamente há algo que cada crente nessa congregação, nessa igreja, pode fazer em favor de outros irmãos e irmãs em Cristo, nessa nossa dinâmica discipuladora mútua. Daí eu lhe convido a pensar comigo, pense naquilo que poderia ser comparado com o ato de dar apenas um copo de água a outro. Que atos tão singelos entre nós poderiam ser comparados ao ato mais singelo de todos, como dar um copo de água a outro crente. Especialmente um entre nós que se destaca no serviço na congregação. Que atitudes tão simples entre nós poderiam ser comparadas à atitude da pessoa mais pobre, que em nome de Jesus só tem a dar um copo de água a outro. Meus irmãos e minhas irmãs, o discipulado ele pode ser resumido em duas ações tão simples. Declarar uns aos outros a palavra de Deus e orar uns pelos outros. Concordemos, essas são coisas simples. Sim, elas podem ser elevadas a um nível de responsabilidade, de compromisso e de exigência, como pregar em um culto público, mas podem ser tão simples como dizer: olha só, meu irmão, essa semana eu estive orando e me lembrei de você. Saiba que eu intercedi a Deus em favor da sua vida e da sua família. Ou então, sabe, minha irmã, eu estive lendo a Bíblia essa semana e gostaria de compartilhar com você o que eu li. Daí alguém pode pensar o seguinte: ah, Erlon, outro dia eu até pensei em fazer isso, mas eu passei a semana toda tendo o pastor Marcos na minha mente. Ele estava ali na minha frente, mas sabe, eu não fiz nada. E aí eu te digo, e daí, meu irmão? Quem sabe o que o teu pastor mais precisava naquela hora era de um copo de água que lhe fosse dado em nome de Jesus. Qualquer um entre nós pode dizer a outro: olha, eu quero me colocar em seu favor. Se você tiver algum motivo de oração, ou algo que gostaria de contar com a ajuda de alguém, eu quero me colocar à sua disposição. E se eu não tiver altura de ajudar a você, a gente pode ir em busca de alguém mais capaz. A gente pode aprender juntos. De qualquer forma, conte comigo. Então eu pergunto: quem de nós não poderia fazer algo assim em favor de outro irmão, de outra irmã da nossa igreja?
quem de nós não teria nem que fosse um copo de água a oferecer em nome de Jesus a outro? Jesus fala aqui de uma recompensa. Mas se você pensar que a recompensa é dada ao primeiro, e no reino de Deus ser o primeiro é ser servo de todos, então a recompensa que se pode receber nem é para o nosso benefício, mas é para o bem de outros. É ter a oportunidade e o privilégio de servir a Deus e aos irmãos. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, a fim de tratar a rivalidade entre os 12, que disputavam qual deles era o maior, Jesus disse que eles deveriam ser humildes como uma criança e que ser o primeiro significava ser servo de todos. Já o remédio contra a arrogância, que nos faz disputar com quem está fora do nosso círculo, é saber que o nome de Jesus é o que importa. A unidade no essencial em torno de Jesus e do Evangelho é o que deve nos unir, ainda que outros tenham práticas diferentes das nossas em coisas que são secundárias. E se você, que está aí me ouvindo e me vendo, percebeu desde o início dessa pregação que as palavras vazio, ferido, insatisfeito, frágil, dolorido, atarefado, sobrecarregado, descrevem bem o estado da sua alma, então eu quero dizer que todo o seu esforço por elevar sua autoestima, ou por ser relevante, ou para não ligar para os que os outros dizem, será incapaz de preencher esse vazio, ou de curar suas feridas, ou lhe dar plena satisfação, ou então lhe aliviar do fardo que sobrecarrega você. Jesus deixa claro que não há alternativa. Ou você ganha tudo do seu jeito e perde a sua vida, ou você perde a sua vida para salvá-la do jeito de Jesus. Não há um meio termo aqui. Ou você é por Cristo, ou você está contra Cristo. Ou você pertence a Cristo, ou você está perdido. Por isso, entregue a sua vida, arrependa-se e creia em Jesus. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por esta noite, pela tua palavra, por este culto, Senhor, e entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Ajuda-nos a mantermos a cruz do Evangelho diante de nós, sempre, Senhor. Ajuda-nos a olharmos para a cruz onde o Senhor entregou a sua vida em nosso favor e tanto nos amou. Que possamos corresponder a este amor no serviço a Deus e àqueles que nos cercam. Fala o coração deste e desta, Senhor, que se viu vazio, sem esperança nesta noite. Transforma esta vida para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, depois que você ouvir essa mensagem, eu tenho um sorteio a fazer de 2 livros desse aqui. Quando você terminar de ouvir essa mensagem, o nosso grupo da igreja vai estar aberto. Você escreva lá: eu quero um livro e quero presentear fulano de tal. Peça um livro para você e indique uma pessoa para presentear. E lá você vai ver as regras desse sorteio. Boa noite, Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa semana.